Olá, boa noite a todas. Sejam todas muito bem-vindas de onde vocês estiverem. Eu sou a Camila Caniello, do Espaço Ser em Movimento aqui em Belo Horizonte, mas a gente está falando para o Brasil todo. Hoje a gente vai fazer a leitura de um capítulo dentro desse nosso percurso da leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. Hoje a gente vai, na verdade, vai falar sobre dois capítulos, né? Capítulo 4 e capítulo 5. Então, espero que todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de cada uma. É tão legal, é tão bonito ver como mulheres fortes, bonitas, dispostas estão aqui. Tem gente que está de madrugada, está assistindo aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês. E para começar, eu quero saber de vocês como que vocês estão em expectativa para esse encontro. Alguém quer contribuir com a gente falando como é que tá, se tem alguma, se não quiser falar, quiser escrever no chat para a gente, não tem problema. Mas para saber como é que vocês estão de expectativas, mesmo quem não leu nada, qual que é a espera que carregam no coração para hoje? Alguém quer contribuir? Não? Uai. Então vamos, né? Esse encontro, eu gostaria de pedir para vocês, porque eu acho que realmente aquilo que eu estava falando no início é muito verdadeiro. A gente vai, é como se a gente olhasse para uma coisa que a gente conhece há muito tempo de um olhar muito diferente daquilo que a gente já viu, né? E assim, é muito controverso, eu não sei vocês, mas assim, foi um misto de indignação às vezes, com ai, que coisa linda às vezes, ai, com isso aqui é impossível às vezes, durante a leitura, que eu falei assim, gente, não sei o que eu posso pensar desses capítulos. Então, enquanto eu for fazendo a exposição do livro, né, enquanto eu for falando sobre os capítulos, quem tiver vontade de comentar ou fazer uma objeção, falar assim, Camila, não concordo, achei isso absurdo, ou Camila, eu quero falar, ou exemplos também, eu acho tão legal quando vocês trazem exemplos. Então, fiquem à vontade, né? Para a gente deixar a coisa, para não virar uma bagunça. Quem quiser falar, tem aqui embaixo, tem uma mãozinha assim, ó, é só apertar aí que eu vou saber que a pessoa está querendo falar e aí eu dou a palavra, tá joia? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar eu não sei se é Manauê ou Manauí, eu vou falar Manauê. É o jeito que eu me identifiquei com esse capítulo. Antes da gente começar a falar dele, eu quero retomar com vocês o percurso que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente primeiro, lá no primeiro capítulo, a gente evocou a mulher selvagem com a loba, a gente cantou sobre os ossos e falou assim: vem auxiliar a gente nesse processo. Depois, a gente começou a iniciação através de um olhar para a nossa parte, para a parte nossa, e também para a parte externa, né? Que tentam convencer a gente de que a gente é tola, que a gente é bobinha, ingênua. A iniciação que faz com que a gente olhe com verdade para a maldade que existe dentro da gente e fora também com o conto do Barba Azul. E como que a gente pode se defender, né? Depois a gente entrou em contato com a intuição através do conto da Vasalisa, né, que foi muito poderoso o nosso último encontro. E hoje a gente vai dar dois passos muito importantes, né? Que é o entendimento da nossa natureza dual. Oi, Rosa. Não, mas sempre também é do Barba Azul, é que você esqueceu. É do Barba Azul, eu falei. Falou? Desculpa, acho que eu estava lendo as anotações aqui. Desculpa. Obrigada por lembrar, Rosa.
Então, a gente vai falar sobre a nossa natureza dual, que é o conto do Manauí, né? Que é o nosso caminho, e que introduz o quinto capítulo, que é encarar a natureza morte-vida, vida, morte vida, da mulher esqueleto. Então, hoje a gente vai dar uma aprofundada, né? Então, vamos lá, o capítulo 4. O capítulo 4, ele começa com a Clarissa falando assim, a gente vai, eu quero ver até se eu acho o que ela fala. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, fala do homem selvagem, né? Não estou achando aqui exatamente como ela fala, mas ela fala do homem selvagem. E aí, a gente fica todo empolgado, né? Oba, existe um homem selvagem. Mas é importante que a gente entenda, primeira coisa, que tudo que a Clarissa traz nesse livro é arquetípico, é simbólico, tem uma simbologia. E aí, a gente tenta entender, para a gente entender esse homem selvagem, a gente tem que fazer a seguinte comparação: o arquétipo e a nossa realidade da sociedade patriarcal machista que nega a natureza masculina selvagem, né? Então, durante a leitura desses 2 capítulos, eu falava assim, gente, esse homem não existe. Eu nunca encontrei um homem assim. Ela fala, não desistam, vocês vão encontrar. Eu falei assim, não sei não. Mas realmente é um processo que ele está dentro de um contexto de inconsciente coletivo que é muito importante a gente pontuar. E a outra coisa também, a primeira vez que a Clarice escreveu esse livro, a vez que ela escreveu, na primeira edição do livro, é de 1992, então tem 20 anos que esse livro foi escrito. 30 anos, gente, 30, não é 20 não, 30 anos. Né? Há 30 anos atrás, existia uma concepção, uma ideia de relacionamento, de coisa que é completamente diferente de hoje. Né? A gente viveu aí muitas coisas nesses últimos 30 anos, o advento da internet, o acesso à informação. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, elas têm que lhe ensinar algo, deixa eu terminar de ler aqui, do seu conhecimento profundo. Pois é, e os homens também precisam ensinar para a mulher algo do conhecimento profundo dele. O problema é que eles não estão muito difíceis de abrir. Página 136, isso mesmo. Obrigada, Vilma. Né? Então, assim, a gente viveu já muitas coisas e que a gente precisa fazer uma atualização dessa visão da Clarissa de 30 anos atrás para o que acontece agora. A gente passou por uma pandemia. Essa questão da pandemia foi muito significativa para os relacionamentos, né? Muitas coisas aconteceram. Mas, enfim. E aí, a outra coisa que eu queria lembrar vocês, eu vou ficar lembrando isso hoje o encontro inteiro, mas outra coisa que eu queria lembrar vocês hoje é que tudo aquilo que ela fala tem a ver com uma estrutura interna da mulher. Então, ou seja, o Manauê, o cachorrinho dele, as gêmeas, a mulher esqueleto, caçador, todo mundo, somos nós, somos uma parte de nós, né? Então, a gente vai tentar entender como que isso acontece dentro de nós e como isso acontece nos relacionamentos. Eu vou tentar fazer sempre esse paralelo hoje. Não sei se eu vou conseguir, espero que eu consiga. Mas é bom a gente lembrar, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que o que acontece é fora e a gente esquece de fazer o trabalho interno, e é importante a gente fazer o trabalho interno. O capítulo do Manauê, ele é muito importante, por quê? Porque ele fala do processo de descoberta da mulher selvagem em essência, da essência da mulher selvagem, que é a natureza dual. Que depois a gente vai entender que essa natureza dual é a mulher esqueleto, é a vida, morte e vida, que está lá no capítulo 5. Né? Então, no capítulo 4, ela já começa a introduzir isso através do conto do Manauê. E ela fala no início assim, se a gente é uma natureza dual, ou seja, uma coisa não existe sem a outra.
Existe uma parte nossa que é linda, fofinha, delicada, e uma outra que é mais agressiva, mais sedutora, mais presença. Nananana. Se eu tento eliminar uma, a outra não vai funcionar. Precisa das duas estarem presentes sempre, juntas. Por isso que o Manauê casa com as duas. Já deu spoiler aí para quem não leu, né? Mas, desculpa, eu vou retomar rapidamente o conto, né? O Manauê é um homem que se apaixonou por duas mulheres gêmeas irmãs, que eram filhas de não sei se era um imperador, uma pessoa importante aí. E aí, o pai delas, e aí ele queria casar com elas, e o pai falou assim, não, você só vai conseguir casar com elas no dia que você descobrir o nome. Todo dia o Manauê ia lá, tentava lembrar, falar o nome, nunca conseguia. Até que um dia ele levou o cachorrinho dele. E aí o cachorrinho dele, ele foi lá, falou, não conseguiu, foi embora, e o cachorrinho ficou e foi espiar a cabana das irmãs gêmeas. Enquanto elas estavam lá conversando, elas falaram o nome e o cachorrinho se lembrou. Falou assim, vou contar para o meu dono. Só que na hora que ele estava voltando para casa, no meio do caminho, ele encontrou um osso cheio de carne e aí desviou, comeu o osso e esqueceu o nome. Aconteceu isso mais uma vez. Ele foi no outro dia e aí achou uma torta de noz moscada com laranja, comeu a torta, esqueceu de novo. No terceiro dia, ele falou assim: não vou esquecer, eu não vou me distrair. Foi, voltou, não se distraiu, sentiu o cheiro de carne, sentiu o cheiro de torta, não se distraiu. Veio um ser que saiu das trevas, tentou impedir o cachorrinho lutou contra ele, contou para o Manauê o nome, o Manauê voltou, foi lá, contou para o pai, e na hora que ele contou os nomes, as esposas, as gêmeas falaram, a gente estava esperando por vocês. Eles casaram e foram felizes para sempre. Mentira, esse felizes para sempre a gente vai retomar lá no capítulo 5, tá? Mas ele desposou as duas e viveram os quatro juntos. As irmãs gêmeas, o Manauê e o cachorrinho dele, né? Então ela começa falando isso. Se o Manauê casasse só com uma das irmãs, ela ia se enfraquecer, e a outra também. Enfraquecimento psíquico, emocional e espiritual. Então, olha só, isso é importante porque a gente vai retomar isso lá no capítulo 5. A gente é uma natureza dual. Por mais que a gente ache que tem uma parte nossa que é horrível, extremamente horrorosa, abominável, ela precisa ser acolhida, boa noite, gente, e fazer parte da nossa vida. Só assim que a gente vai se tornar forte, selvagem de verdade, né? Vocês lembram lá da intuição que a mãe, boa noite, Miriam, que a mãe boa demais precisou morrer? A mãe boa demais é essa mulher boa demais, que está só numa polaridade, ela é só uma das irmãs gêmeas, né? E aí, gente, tem essa coisa do saber o nome. Isso também é muito importante. Saber o nome é conhecer, não é? Se você está andando na rua, a pessoa vem e fala assim, você tem certeza que aquela pessoa não te conhece. Mas você está andando na rua e alguém fala assim, Camila, na hora eu sei que é alguém que sabe quem eu sou. Não é verdade? Então, descobrir o nome é o processo de conhecer. E esse conto, ele está simbolizando o processo nosso de autoconhecimento. É para a gente nomear as nossas partes. Eu sempre fiquei intrigada com esse capítulo, que eu falei assim, poxa, mas ela não vai contar para a gente quais são os nomes dessas irmãs gêmeas. Por quê? Porque ela conta no capítulo 5, né? Só que a gente fica o capítulo 4 todinho nesse coisa, como que é o processo de conhecer, de entrar em contato, de chegar adiante. É o processo de autoconhecimento, é o processo da nossa dualidade, né? E com relação ao homem, então isso eu estou falando do interno, mas no relacionamento com o homem, o que significa ele descobrir o nosso nome?
é a gente ter uma relação tão íntima que ele saiba das nossas partes. E aí a gente vai falar sobre isso no capítulo 5. Então, é quando o homem topa o desafio de descobrir os nossos nomes, descobrir a nossa natureza dual. Isso tem que acontecer tanto com a gente mesma, quanto o homem com a gente. E a gente como homem, né? Que a gente também precisa conhecer a natureza do homem, seja ela qual for, né? Então, ela fala que a dualidade, ela é uma polaridade, são opostas. Luz e sombra. A nossa psique instintiva, ela sabe os nomes, que é o cachorrinho do Manauê. Ele é a nossa psique instintiva. O cachorrinho, ele tem essa, né, os cachorros, ela traz a simbologia do cachorro. O cachorro, ele tem essa simbologia, a lealdade, a perseverança, né? E essa coisa do instintivo. Ele ama a própria natureza, ele ama o outro. Então, tem todas essas coisas. Só que o cachorrinho, ele tem apetites, ele tem distrações no caminho. E isso acontece com a gente também. Por quê? Porque a gente vai ver lá no capítulo 5 que entrar em contato com a nossa dualidade, tanto para o homem quanto para nós mesmos, não é nada fácil, né? Na verdade, é um grande mistério e, nossa, muito profundo. E aí, mesmo que a gente esteja disposto, a gente vai ter os apetites, que são as distrações, que é o ossinho lá com a carne, que é a tortinha de laranja, né? Isso é importante também, porque outra coisa que eu acho fantástica, durante todo o livro, a Clarissa fala assim, isso pra gente. Gente, quando o cachorrinho vai atrás do apetite, não é para a gente ficar se culpando, que a gente não está querendo ver o nosso lado feio, entender o nosso processo de autoconhecimento. Nós precisamos passar por isso. A gente precisa viver a experiência de se distrair com aquele apetitezinho lá. Para a gente viver toda a experiência. E isso é muito bonito, e ela pontua isso o livro inteirinho. Vocês vão ver no próximo capítulo, quando a gente começar a conversar, que ela fala isso. No Barba Azul, não sei se vocês se lembram, a gente falou sobre isso. A gente precisa de fazer uma experiência com Barba Azul, senão a gente não é iniciado. Tem a ver com os prazeres imediatos, exatamente. É a tentativa obrigada, viu? É a tentativa de resolver o problema de forma rápida e indolor. Evitar entrar dentro do negócio, né? Representa isso. Então, esse é o processo de autoconhecimento. Ele é um pouco parecido com o que a gente vai falar do capítulo 5, né? Para o homem nos conhecer e a gente se conhecer, a gente tem que entender que a gente tem essa dualidade e a gente precisa persistir no caminho, porque os apetites, eles vão aparecer. E a gente vai cair em tentação porque a gente é humano. Isso não é um problema. Isso faz parte do processo, faz parte da nossa natureza. E precisa que aconteça. Então, é importante, no processo de autoconhecimento de vocês, vocês não se culparem porque vocês, deixei de fazer isso. Nossa, quantas vezes eu já ouvi das minhas clientes, meus clientes, falando assim, nossa, Camila, você falou isso para mim tem um ano, agora que eu entendi, que caiu a ficha que você falou. Não é que eles deviam ter ouvido há um ano atrás, né? Eles precisaram de fazer todo esse percurso para poder entender aquilo que estava acontecendo, né? E aí é muito legal porque a Clarissa, ela, no final desse capítulo, ela introduz o capítulo 5. Ela fala assim, gente, então, já que vocês entenderam que quando a gente quer conhecer a mulher selvagem, a natureza selvagem, a gente precisa de um caminho de autoconhecimento. E uma coisa que é muito legal, que eu entendi nesses 2 capítulos, a gente precisa de uma alteridade. O que é uma alteridade? É um outro que esteja diante da gente. Sempre vai ser assim.
tem um teórico que chama Martin Buber, que eu gosto muito dele, que ele fala isso. E a Gestalt terapia, que é a metodologia que eu adoto, né, como psicoterapeuta, ela fala isso também. Eu só consigo descobrir quem eu sou quando eu estou diante de uma outra pessoa, e é nessa relação que eu vou construindo a minha percepção de quem eu sou, né? Então, isso é muito legal. E aí ela fala isso, olha, para fazer o caminho de autoconhecimento, a gente precisa de passar por esse processo. Várias tentativas, a gente precisa evocar a nossa psique instintiva. O que é a nossa psique instintiva? Não dá para usar razão. A gente precisa do instinto, a gente precisa de um outro elemento, né? Então, para a gente se autoconhecer, a gente precisa entender que a gente tem uma natureza dual, a gente precisa entender que a gente não vai fazer isso de forma superficial, a gente precisa entrar lá na psique instintiva, uma coisa mais profunda. E esse relacionamento com a psique instintiva, ele gera os apetites, por quê? A gente está afim de achar, mas a gente não está querendo se envolver muito, não, né? Mas quando a gente decide, fala assim, beleza, é isso, a natureza selvagem, é isso que eu quero entrar, o que acontece? A mulher esqueleto aparece. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre o Manauê? Porque eu vou passar e tem que não preparado para o processo e quer que ele seja rápido. Isso, a gente não está preparado, obrigada, Laura, a gente não está preparado, mas a gente quer que ele seja rapidão e, né, assim, não, precisa de um processo, a gente precisa passar por isso. A gente precisa se preparar para chegar nesse lugar. Né? Como que a gente se prepara? Tentando, a gente está aqui hoje para isso, né? No início eu fiquei confusa quem eram as irmãs. Ah, que bom que você entendeu. Alguém mais teve alguma dúvida desse capítulo? Porque ele é curtinho e assim, o Mulher Esqueleto tem tanta coisa para falar que eu tô com medo de não dar tempo. E tem pano para manga aí, né? E aí ela chama a gente convida a gente para a gente falar da Mulher Esqueleto. Eu vou pegar aqui o livro que eu quero lembrar o título da Mulher Esqueleto. O título do Manauê é O Parceiro, a União com o Outro. Engraçado, né? A união com o outro, ela acontece através de um processo de autoconhecimento. E ela não deixa isso sozinha, ela chama a mulher esqueleto, ela fala assim, a união com o outro precisa de passar por um outro processo, que é o processo do amor, que é a caçada, quando o coração é um caçador solitário. Que título mais enigmático é esse? Eu me demorei nesse título desse capítulo, né? Quando o coração é um caçador solitário. Peraí, mas ela não está falando de relacionamento? Que história é essa? O que está acontecendo aqui? E aí o subtítulo é a mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Eita, vamos entender esse processo juntas, né? Então vamos lá. Vou contar a história da mulher esqueleto muito rapidamente. A mulher esqueleto é uma mulher cujo pai jogou ela do penhasco por alguma coisa que ela fez que ele não gostou. E ela afundou no oceano. Morreu, afundou. Não, ela não fala que morreu. Ela caiu no oceano e os peixes e os animais do mar comeram a carne dela. E ela ficou só o esqueleto, vagando pelo oceano. Lá, jogada lá, vagando pelo oceano. Um belo dia, um pescador muito desavisado, que não pescava no lugar onde ele foi pescar, falou assim, ninguém pesca aqui, vou vir. As pessoas até achavam que ali era um lugar mal assombrado e ninguém ia, mas ele, desavisado que era, foi lá. E aí, jogou a sua rede, jogou seu anzol, né? A rede não, anzol.
e fisgou a mulher esqueleto, que desavisadamente também estava ali. A mulher esqueleto levou um susto, mas o homem, na hora que ele prendeu ela nos olhos, falou assim: opa, peguei um peixão muito grande. Não, tá tão difícil de puxar que eu vou me alimentar desse peixão por muito tempo, não só a mim, mas com todo mundo da tribo. Vai ser maravilhoso. Todo mundo vai ficar com inveja de mim, enquanto ele está puxando lá o anzol. Quando ele está tentando puxar, o que que acontece? Blum! A mulher esqueleto entra dentro do barco dele. E ele dá um berro e fica desesperado. Só que, na hora de puxar o anzol, o fio da vara dele se emaranhou tanto na mulher que ela ficou lá toda emaranhada. E ele, fugindo com a vara de pesca dele, achando que ele estava fugindo da mulher esqueleto, carregou ela junto com ele. E ele corria, na hora que ele falou assim: agora ela não está aqui. Eu olhava para trás, via ela, gritava de medo. E aí, enquanto eles estavam correndo, eles passaram por um lugar onde, que eu entendi isso, porque isso é um conto do povo lá dos iglus lá, esqueci o nome deles. Enfim, o povo lá do frio, que tinha uns peixes secando, a mulher esqueleto comeu do peixe, isso é importante, comeu do peixe, e ele saiu correndo, entrou dentro, esquimó, obrigada, do povo esquimó. Ele entrou lá, saiu correndo, entrou dentro do iglu dele, da caverninha dele, aliviado, porque ali ele sabia que ele estava seguro e que estava tudo bem. Enfim, eu me livrei dessa ser horrendo. Só que na hora que ele foi acender o fogo, quem que ele viu lá? A mulher esqueleto. Ele ainda estava muito amedrontado, mas ele estava dentro do iglu dele, estava lá na caverninha dele. E agora? Como é que ele ia fazer? De onde ele ia fugir? Ele deu uma respirada, falou assim: bem, se aproximou da mulher esqueleto e foi, pouco a pouco, tirando, desemaranhando ela. Ela estava um saco de ossos misturado. E aí ele foi tirando a linha e foi organizando a mulher esqueleto. Quando ele terminou, exausto, ele já não tinha tanto horror àquela criatura estranha, assustadora. Ele teve até certa compaixão dela, por estar daquele jeito tão horrenda. E aí, quando ele terminou o trabalho, ele estava exausto, o que ele foi fazer? Foi dormir. Cobriu a mulher esqueleto e foi se dormir. Foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, uma lágrima começou a surgir do olho dele. E a mulher esqueleto, vendo aquilo, sentiu uma vontade gigantesca e uma sede gigantesca. E foi lá e bebeu a lágrima do homem, do caçador, do pescador. E toda lágrima que ele vertia, ela bebia até saciar toda a sua sede. Depois que ela saciou toda a sua sede, ela enfiou a mão dentro do peito do pescador, retirou o coração dele lá de dentro, que estava batendo como um tambor. E eu esqueci de falar isso, mas enquanto ele estava desemaranhando ela, ele cantou uma canção, isso é importante também. E aí, na hora que ela retira o coração batendo, como se fosse um tambor, ela começa a cantar uma canção. E à medida em que ela vai cantando, os ossos dela vão se enchendo de carne e os órgãos vão sendo reconstituídos. E ela se torna uma mulher bem cheia de vida, bem formosa. E quando esse processo acaba, ela devolve o coração para dentro do homem, se deita ao lado dele, e aí, pele com pele,
os dois acordam abraçadinhos no dia seguinte e o conto termina. Essa é a história da mulher esqueleto. Muito bem. Posso começar? Vocês querem falar alguma coisa sobre esse conto? Ele é bem complexo, né? Cheio de nuances. A primeira coisa que a Clarissa fala é que ela lembra da gente, ela lembra a gente do, do processo arquetípico que é a mulher esqueleto, ela é um arquétipo. O que é um arquétipo? É um modelo. Nós não somos, nessa história, a gente não representa a mulher esqueleto, a gente representa a mulher esqueleto, o pescador, a lágrima, o coração, tudo, o barco, o anzol. Tudo é a gente. E ela fala, a gente pode ver essa história a partir da nossa estrutura interna psíquica. Mas a gente também pode ver isso nos relacionamentos. Isso é muito importante, porque o que eu entendi durante a leitura desse capítulo? Tudo aquilo que ela fala, né, que depois ela vai falar das tarefas que aconteceram, tudo que ela fala sobre as tarefas, se um homem faz para mim, para a mulher, ele está fazendo para ele mesmo. Se a mulher faz para ela está fazendo para o homem também. Sempre é um espelho. Isso é importante, porque mesmo que o homem precise fazer certas coisas, a gente também precisa. A mulher esqueleto, ela não é agente representado. Ela é uma entidade que se torna presente na hora que um relacionamento começa a acontecer. A gente se identifica com ela em partes, sim, mas a gente se identifica com o pescador em partes também. A gente se identifica com a lágrima em partes, a gente se identifica com o coração em partes. Então, a gente tem a identificação, mas a gente não é a mulher, nessa história, o homem não é o pescador e a gente não é a mulher esqueleto. A gente é a gente, o homem é o homem e tem a mulher esqueleto. A gente também procura, a gente também é um caçador, né? E ela fala isso, então. Então, a gente vai ver isso nos relacionamentos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o livro aqui, que tem umas partes que eu quero ler eles com vocês. E aí eu não me perco. Então, ela fala sobre isso. E aí ela começa a falar da morte. E agora a gente começa a entrar naquele momento que eu falei que a gente ia viver hoje, que é aprender a olhar para uma coisa que a gente já conhece de um lugar muito novo, né? Eu achei, quando eu li esse livro, eu quero tentar achar um papelzinho para eu marcar aqui, mas aqui. Quando eu li esse capítulo, né, a primeira vez, e agora também estudando para falar para vocês, eu achava que eu entendia essa coisa que ela fala de morte. Mas isso é algo tão profundo que eu nem sei se eu vou conseguir transmitir para vocês aquilo que eu entendi. Ela fala que a nossa sabedoria, a sabedoria da mulher, ela vem da mulher esqueleto. E é muito interessante porque ela fala da deusa, né, da morte, e ela fala assim, é engraçado, né, porque a gente pensa que a sabedoria, se a gente for criar uma imagem sobre uma deusa da sabedoria, sobre uma modelo, a gente vai pensar numa coisa linda, não é? Uma coisa imponente. Não, é um esqueleto abominável. E aí ela traz a natureza vida, morte e vida, que ela tenta explicar o tempo todo, que é a essência, uma das essências da natureza selvagem, da mulher.
que é essa natureza dual que a gente viu no capítulo do Manauê. Tudo aquilo que representa a vida e tudo aquilo que representa a morte, luz e sombra, bem e mal, que quer que seja, é essa natureza vida, morte e vida, né? A gente vive num mundo, a natureza como um todo, ela é uma natureza de vida, morte e vida, que é cheia de ciclos de morte e de vida. Se a gente for pensar, isso acontece o tempo todo, né? O dia de hoje está morrendo e amanhã vai nascer de novo. Se o dia de hoje não acaba, amanhã não existe. E amanhã nasce, cresce e tem que morrer de novo para o outro dia acontecer, né? A gente está saindo da primavera, entrando no verão. A primavera é o momento onde a gente planta, onde o solo está fértil para plantar. Para na hora que o verão chegar, a gente colher o alimento. Quando a gente colhe o alimento, o que acontece com as folhas? Elas secam no outono, elas morrem. Para incubar no inverno uma nova semente que vai vir na primavera. E assim vai nascer de novo. Imagina só se as flores, as folhas não morressem no outono. A gente ia ficar sem alimento no verão seguinte. Então, a vida, ela é feita de vida e morte. A gente acha que a morte é o fim e a gente morre de medo dela, morre de medo da morte, né? Mas a morte, ela é de uma beleza e de uma vida que é muito profunda. Não sei se vocês estão entendendo. Ela fala que quando a gente conhece as mortes necessárias e os nascimentos surpreendentes que vêm dessas mortes, a gente vai criar um relacionamento amoroso verdadeiro com outro homem, com outra mulher, com quem quer que seja que a gente crie um relacionamento amoroso. E aí, a gente começa a entender a simbologia desse capítulo, começando com a mulher esqueleto, que está, gente, submersa. Por que que ela está submersa? Por que que ela está lá no oceano? A simbologia da água e do mar tem a ver com o inconsciente, com aquilo que foi colocado para um lugar misterioso e inacessível, né? A gente arrastou a morte lá para o submundo do inconsciente. Eu não quero ter que lidar com a morte. Vocês já pensaram sobre a morte? Sobre a dificuldade que é a gente lidar com a morte, né? Apesar da gente saber que ela é inevitável e que é incontrolável, que eu posso estar aqui agora e um avião cair aqui nesse apartamento e matar todo mundo, né? Mas ainda assim, a gente vive como se a morte não existisse e a gente tenta fugir da morte, a gente tenta driblar ela, a gente tenta não parecer que a gente está envelhecendo, a gente tenta achar que não pode ficar doente, a gente faz lá tudo nossa dieta, musculação, nananana. Mas a morte, ela está presente e ela está esperando que a gente evoque ela. É como se ela tivesse lá no inconsciente assim, agora vai, agora vai, agora vai. Por quê? Porque quando a gente dá espaço para ela existir e aceita e acolhe ela, uma transformação gigantesca acontece com a gente, né? Então, o ritmo da relação amorosa segue o mesmo ritmo da natureza cíclica.
Assim como a noite dá lugar para o dia dá lugar para a noite, assim como as estações do ano, elas dão lugar uma para a outra, assim como um ano dá lugar para o outro, assim como os meses, os dias, um relacionamento amoroso, ele também é cíclico, ele vive através dessa natureza cíclica. E aí, gente, a gente chega num lugar maravilhoso, que é o quê? Vamos tacar fogo na ideia do final feliz. Foram felizes para sempre. Isso é uma mentira embrulhada em presente que deram para gente, desde que a gente é muito pequenininho, porque isso é contado lá nos contos de fada, com todas as mulheres que ficam esperando seus príncipes e são felizes para sempre. A Clarissa fala aqui que um relacionamento amoroso não tem essa história de ser feliz para sempre, minha gente. Não tem. Essa ideia de que, ai, agora você vai ser só felicidade. Esqueçam. Esquece isso logo de início. E não é porque, ai, é uma bosta relacionamento. Ah, então vai ser uma bosta. Não. É porque se a gente entende a natureza cíclica, a gente dança com ela. E aí a gente vai entender que cada término está cheio de vida nova. E que um relacionamento amoroso, ele morre e revive muitas vezes durante a vida útil dele. Um mesmo relacionamento com o mesmo homem acontece de morrer e de viver várias vezes ao longo do tempo. Deixa eu ver. Vi um vídeo esses dias de uma moça dizendo para pararmos de ver novela e filmes de romance. Somos influenciadas por eles e não buscamos. Exatamente. É uma droga que o capitalismo manda para a gente. Então, assim, é muito complicado, porque isso incute na gente a ideia de que no dia que eu achar, no dia que eu for feliz para sempre, eu encontrei o homem ideal. O homem ideal não é o homem que vai me fazer feliz para sempre, é o homem que vai topar entrar em contato com a mulher esqueleto, assim como eu. Concordo plenamente. E aí, gente, olha, quando a gente abandona essa ideia de que o relacionamento é um felizes para sempre, a gente para de buscar esse relacionamento. E quando a gente para de buscar esse relacionamento, a gente está finalmente aberto para um relacionamento verdadeiro de amor. Significa que é só sofrimento? Não. Sofri horrores por ter lido muito romance. Pois é, eu também. Minha filha, minha vida de adolescente foi sessão da tarde, comédia romântica, assim. Tiro no ouvido, porque né, é uma bosta. Desculpa por linguajar. Mas causa um estrago na gente muito, muito profundo. Porque a gente vai que nem uma trouxa para os relacionamentos, achando que a gente vai ser feliz para sempre. Por mim, isso deveria ser abolido, eu também acho. E aí, gente, a gente começa a entrar numa coisa muito complexa. Por quê? Porque tem uma coisa que é assim, ah, Camila, então eu tenho que aguentar tudo de ruim e sustentar uma relação? Não, não é isso que a Clarissa está falando aqui. Pode até parecer em algumas partes, eu acho que talvez, se ela estiver falando isso, eu vou discordar aqui, né? Quando a gente entende da natureza vida, morte, vida, a gente entende quando o relacionamento precisa finalizar mesmo, da pessoa nunca mais entrar na nossa vida. Então, tem os ciclos internos dos relacionamentos, mas tem também a morte definitiva daquele relacionamento para abrir para uma nova vida com outra pessoa ou sozinho, que quer que seja. Porque às vezes a gente pode pensar, ah, então o relacionamento ele vai ser assim, vai ter uma parte ruim, então a gente tem que aguentar dos... Não, não temos. E é legal isso, porque quando ela fala da natureza vida, morte e vida, ela está falando justamente dessa sabedoria. A sabedoria do que eu preciso viver e sustentar e do que eu não preciso mais sustentar. Porque
Isso fala de uma sabedoria tão, tão interna, e tem uma hora que ela fala uma coisa que eu fiquei, não, gente, será que eu tô ficando louca? Será que eu entendi isso errado? Será que é uma viagem muito grande da minha cabeça? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela fala como se a natureza vida, morte e vida fosse sabe a imagem e semelhança de Deus, do ser humano? Fosse essa centelha, essa sabedoria, essa consciência divina que cada pessoa carrega. Isso é tão profundo, porque a gente acha que Deus é só vida, só, né, assim, o Evangelho fala isso, não fala? Eu vim para que todos tenham vida em abundância, né? Mas não é. E é uma sabedoria tão, tão perfeita, porque ela dita a natureza do planeta, do mundo, do universo, dos fins e dos começos. A gente não faz as perguntas assim, nossa, por que que Deus permite que morra tal pessoa? É essa sabedoria que cada uma de nós carrega dentro da gente. Acessar essa sabedoria é saber quando a gente está diante de um cara que tá pouco se fudendo para nossa mulher esqueleto, para a mulher esqueleto da relação, tá pouco se fudendo para a gente. Desculpa o linguagem de novo. Hoje eu tô desbocada. E aí a gente sabe que é hora ó, de dar o fora, né? Então, ela é uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece essa dança. Ela é a nossa conexão mais genuína com o divino. E ela é composta com as partes de nós mesmas que sabemos quando algo pode e deve nascer e quando deve morrer. É um mestre profundo. E aí ela fala assim: então, a gente tem tanto medo de entrar em contato com isso, que o nosso primeiro desejo quando a gente entra em contato com ela é, ó, vou jogá-la do penhasco, de novo. É o pai lá, é o início do conto. Tem alguma coisa errada com e morrer é bom para renascer em versões novas, exatamente. E saber como é bom estar vivo aqui e agora, e se valorizar como sobrevivente, exatamente. E não é só sobrevivente no sentido de que, ufa, me safei. Não, é uma vida nova, é um renascimento, né? Obrigada, Laura. E aí é isso, o que que acontece? Eu estou diante de uma coisa muito doida que eu não consigo lidar com ela, o que que eu faço? Jogo ela fora, enfio ela lá para as profundas do meu inconsciente, né? E aí, essa ideia do foram felizes para sempre, a gente não dá para a gente sustentar ela diante de uma realidade de mulher esqueleto, né? E a Clarissa fala assim: bom, então vamos encarar isso dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Que maravilha! Vamos lá. Ela fala: como que isso acontece? Como que isso acontece nos relacionamentos? São 7 fases. Cada fase tem uma característica própria. A primeira é a descoberta do outro como um tesouro espiritual. Olha que loucura. A descoberta do outro como tesouro espiritual, gente, é a descoberta da mulher esqueleto. É a mulher esqueleto que entra no barco. Como que um tesouro espiritual pode ser tão horroroso? E como que é sábia a sabedoria das coisas? Porque a gente está buscando o tesouro em algo lindo. Ai, lembrei agora do filme do Indiana Jones. Tem gente aqui que nem que eu era criança. Eu não sei qual deles, mas eu sei que tem uma hora do cálice, Indiana Jones e o cálice sagrado, que aí tá ele disputando com o cara, e aí eles precisam tomar de um cálice. E o cara pega o cálice mais, o inimigo lá do Indiana Jones, pega o cálice mais bonito, mais cheio de pedra, mais cheio de riqueza, e ó, o que o Indiana Jones faz? Pega um de madeirinha lá,
Moche, enfrinha, toma, e aí ele que consegue. O tesouro, ele não está nesse lugar fofinho, lindo, maravilhoso, cheio de luzes e felizes para sempre. O tesouro está na mulher esqueleto. E é uma descoberta acidental. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está buscando o quê? A gente está buscando conto de fadas da Disney. Né? A gente está lá buscando conto de fadas da Disney. Ou a gente não está buscando nada. A gente fala assim, não, ó, desisti. Tem uma música dos Los Hermanos que eu amo. Ele fala assim, eu encontrei quando não quis. Ele encontrou a pessoa quando não quis acreditar no amor. Então, ele falou assim, ah, quer desistir. Aí, encontrou a pessoa. É isso aqui, mais ou menos, que acontece. Já aconteceu com vocês? Comigo já, né? E aí é assim que acontece. De repente, eu me deparo com algo que é quando o pescador está fisgando lá o peixão. O que que ele pensa? Nossa, é maravilhoso. Momento, qual que é a fase daí? A paixão. Eu estou diante do outro, olhando o outro através de um lugar lindo, maravilhoso. Ele é tudo que eu sempre quis. Ai, ele vai saciar todos os meus desejos. Agora eu vou ser feliz para sempre. Ai, como é bom viver, como é bom amar, né? É quando o pescador está lá puxando o anzol. Né? É esse momento em que a gente encontra a pessoa, se apaixona. Só que aí a gente começa a conviver com a pessoa, com quem que a gente se depara? Com a mulher esqueleto. E é ela que é o tesouro, né? Quando a gente se depara com a mulher esqueleto, começa o processo de construção, de descoberta e de aprendizado de amor, tanto com a gente mesmo quanto com outra pessoa. Pode parecer estranho, mas a mulher esqueleto, ela é uma sensibilidade psicológica. Então, o amor, ele sempre convoca, ele provoca a gente a olhar para a morte. É estranho, né? Que parece que é o contrário. Parece que a gente está, quando a gente ama, a gente vive mais, tudo é mais alegre, não é verdade? Mas isso, gente, é a ilusão da paixão, né? A verdade que gera o amor, ela é a morte. A morte do quê? Da ilusão, do felizes para sempre. É estar diante de uma coisa completamente nova que eu não faço ideia do que é, mas que me apavora. Por quê? Porque o que eu estou esperando? Eu estou esperando felizes para sempre. Eu estou esperando a Cinderela, estou esperando o príncipe encantado. Quando eu entendo que a vida, a relação amorosa não tem nada de felizes para sempre, aí eu tenho a possibilidade de amar. Mas primeiro, que primeira coisa que eu preciso fazer? Matar a ilusão do felizes para sempre. E o que que a gente faz quando a gente se depara com essa ideia de que não é feliz para sempre? A gente, ó, dá no pé, a gente corre, a gente quer negar, a gente está fugindo. Que tem a ver com o apetite lá do cachorrinho do Manauê. Não, eu quero felizes para sempre. Eu quero viver que nem a Bela da Bela e a Fera. Morar num castelo maravilhoso, com todos os criados me criando, e um homem lindão ali vivendo para mim, né? E aí a gente foge, a gente corre, né? É um mundo sem ilusões. O mundo, olha que bonito isso, a gente pode parecer um horror, mas olha que bonito. Um relacionamento de amor verdadeiro é um relacionamento sem ilusões. Eu estou diante da pessoa sem ilusões. É isso que a morte convida. Mate todas as suas ilusões.
aquela ilusão de que seu marido não vai roncar, aquela ilusão de que o cara não vai pisar na bola, acaba com isso. Isso não existe, né? É aqui que a gente tem que deixar para trás o felizes para sempre. E insistir no felizes para sempre é jogar a mulher esqueleto de novo no penhasco. É nesse momento, e aí olha que legal, a gente precisa da paixão para fazer a mulher esqueleto vir à consciência. Ela sair desse mar aí que ela foi isolada. A gente precisa disso. Ah, Camila, mas eu nunca me apaixonei na vida. Mas você se interessou por uma pessoa. Com certeza, você nunca namorou na vida? Já deve ter namorado, já deve ter gostado, né? É aquilo que faz eu topar uma intimidade maior, uma aproximação maior com a outra pessoa, né? É uma escolha. E aí é muito bonito isso, porque olha que maravilhoso isso, gente. O amor, o relacionamento amoroso, ele é uma escolha. Ele não é um arrebatamento. Eu lembrei daquele do Frozen, quando a Elsa não, como é que é a irmã da Elsa? Não lembro o nome dela. Não tô lembrando o nome de nada hoje. A irmã da Elsa encontra o príncipe, a Ana. Obrigada, gente. Encontra o príncipe, aí tem uma cena deles cantando, vamos nos casar, né? Precisa disso, né? Só que isso não é, o amor não é um arrebatamento de, ai, te encontrei, vamos nos casar. Não é isso, é uma escolha. Quando eu estou diante da mulher esqueleto, eu preciso escolher. Meu primeiro movimento é fugir. E aí ela fala, tem uma diquinha aqui de leitura, página 166. Vou achar aqui porque é bonito quando ela fala. Olha só, começa na página 165, né? Ela conta assim, repetidas vezes observa um fenômeno, lá no último parágrafo, um fenômeno em amantes, independentemente do sexo. Seria mais ou menos assim, duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso. Algo no relacionamento começa a diminuir e cair em entropia. Com frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda, um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro, ou ainda um deixa de ver o outro como um material digno de admiração. E é aí que a velha careca e de dentes amarelos vem à tona, mulher esqueleto. Parece tão repulsivo, mas esse é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Ou seja, o amor, gente, é uma escolha corajosa, né? Amar significa ficar com. Que difícil isso, Camila. Por quê? Porque existe uma linha tênue entre ficar com e preciso ir embora, porque tem um momento, às vezes, de precisar ir embora, né? E, às vezes, ficar com é causar uma violência, é querer se apegar a algo que está morto. Olha como isso é profundo. Significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor duradouro é possível, cara a cara, osso a osso, um amor de devoção. Gente, eu fui ler o que significa devoção, porque para mim a ideia de devoção é uma coisa tão ilusória, né? É uma adoração sem saber o que é. Não, é olhar a verdade da coisa, né? Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. Como se fosse assim, meu Deus do céu, não tem um final feliz para sempre, vou embora. Eu não quero esse homem que faz isso. Eu não quero essa mulher que faz essas coisas, né? E aí, no primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é sair correndo. É isso, né? Então, o primeiro é o tesouro, que é a paixão, até que ela
aparece. Essa fuga, gente, ela faz parte do processo, que nem eu falei com vocês lá no capítulo 4. A gente precisa de ter esse momento de, meu Deus, eu não quero saber disso daqui, eu quero fugir. Para a gente entender que, na verdade, o que a gente quer é algo mais profundo. Porque quando a gente foge e continua buscando a ilusão, o que acontece? A gente não consegue nunca realizar um relacionamento do jeito que o nosso coração almeja, né? Então, ela fala da segunda fase, que é a perseguição e a tentativa de se ocultar, que é essa corrida desenfreada, né? Que acaba, a mulher esqueleto é uma perseguição entre aspas, né? Sempre que a nossa intenção é buscar algo especial com alguém, a gente evoca a mulher esqueleto. Por isso que a paixão é importante, gente. Quando a gente se apaixona, a gente fala assim, eu quero uma coisa especial com essa pessoa. Na hora que isso se aloja no nosso coração, é como se lá das profundas, lá a gente gritasse assim, oi, mulher esqueleto, vem, estão chamando você aqui. Eu quero um relacionamento com essa pessoa. Vem, aí ela vem, né? Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona. Sempre ela escreve isso no livro. Né? E isso, gente, acontece em todas as relações amorosas. Em todas. Vou dar o exemplo da maternidade. Não sei se as pessoas aqui são mães, eu sou mãe. E é muito lindo a gravidez. A gente fica toda feliz, a criança mexe lá na nossa barriga, tananana. Na hora em que a gente está diante do bebê, no nosso braço, nossa mão, primeiro neném, a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criatura aqui? Jesus amado. E aí, gente, cada fase da vida da criança é um desafio que dá vontade de jogar no penhasco. É isso. O amor é isso, né? O caminho de amor materno, se a gente topa fazer ele de uma forma profunda e verdadeira, e não fingir que a gente ama o nosso filho, a nossa filha, de qualquer jeito, ah, ele é maravilhoso, eu amo ser mãe. Quando a gente leva esse processo na verdade, com verdade, a gente está construindo uma relação de vida, morte e vida. Eu quero matar meu filho. Não, mas eu não, ele é vida, né? Eu estou assustada com essa criança que fala essas coisas que eu vou fazer? É, mas eu ainda assim me debruço sobre ela e vou entender, né? Então, é muito isso. As amizades são assim também, né? Todo relacionamento que envolve o amor, ele evoca a mulher esqueleto, né? E vou dar um spoilerzinho, a gente vai falar da mãe no próximo capítulo, então aguardem. Né? Então, a verdade, ela apavora a gente. Por quê? Olha que bonito isso, gente. Quando o caçador foge, ele está fugindo de olhar as próprias mazelas dele mesmo. Porque ele sabe que se ele encarar a mulher esqueleto, ele vai ter que encarar ele, as merdas dele. Então, essa fuga, eu estou falando de relacionamento, mas é também interna. Essa fuga é o medo de encarar a realidade, é o medo de encarar a verdade. Porque encarar a verdade, gente, é encarar tudo mesmo. É encarar todas as coisas horríveis que a gente é, né? Todo o nosso desejo de estrangular pessoas, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga minha, estava falando de uma pessoa e eu virei para ela e falei assim, olha, todo mundo vira para mim e fala que minha voz é tão acolhedora, eu sou tão acolhedora, calma, mas
mataria essa pessoa com níveis de crueldade que você não tem ideia. Eu estava com tanta raiva que eu falei assim, eu posso falar para você coisas cruéis que eu gostaria de fazer com essa pessoa. Mesmo. Tipo, sentir o sofrimento na cara dela, eu quero que isso aconteça. Isso está dentro de mim. Isso é horrível. Expor isso é horrível. Mas entrar em contato com essa verdade que sou eu, tem a ver com a mulher esqueleto. Né? E aí, quando o homem foge, ou às vezes a gente foge, né? Porque às vezes a gente também foge quando está diante da verdade lá do homem, né? A gente também, ó, tô querendo ir embora, não quero isso não. Por quê? Porque na hora que a mulher esqueleto surge num relacionamento, ela evoca que nós entremos em contato com a verdade nua e crua, tanto minha quanto do outro. E aí que é interessante, por quê, gente? Porque quando a gente entra em contato com a verdade minha e com a do outro, eu decido se o outro é realmente alguém que vale a pena eu investir minha vida. Porque se eu invisto a partir do conto de fadas, eu vou viver uma vida inteira. Todos nós temos medo. A gente tem muito medo, né? Não é só o homem, a gente também, né? Se eu for viver, também, né? Se eu for viver buscando contos de fadas, eu não vou entrar em contato com a verdade, nem a minha, nem a verdade do outro. E aí, gente, os relacionamentos, eles vão ficar numa superficialidade que parece que é hipócrita, que é uma mentira. Aí chega em determinado momento do relacionamento, a gente fala assim, isso aqui é uma mentira. E é mesmo. Por quê? Porque a gente jogou a mulher esqueleto do penhasco. A gente está tentando sobreviver de let it go, de música, de conto de fada, né? Então, ela fala uma outra coisa também que é muito bonita, que a mulher esqueleto, ela aparece quando a gente está pronto. Como assim está pronto? Não é não estar pronto da gente achar, não, agora pode vir a mulher esqueleto que está pronto. Não. Quando a nossa alma chama e não o ego. Não é na nossa cabeça assim, porque muitas vezes a gente está assim, nossa, eu já ouvi isso tanto no consultório. Homens e mulheres falaram assim: eu não vou me relacionar com ninguém até eu resolver todos os meus problemas, e aí sim eu vou estar pronto, vou estar pronta para me relacionar com alguém. Balela, não é isso. Não é isso que está falando aqui. Está falando que quando eu encontro o tesouro, quando eu estou distraído, é a minha alma que está falando. Chama a mulher esqueleto, que agora é hora. Não é porque eu estou achando que eu sei o que fazer, não, porque eu não vou saber o que fazer. A gente não sabe o que fazer, né? Então, na página 169, é o, é o quarto parágrafo, né? Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim esteja próximo, mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquetípica, ou seja, né? E como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, olha que interessante. Espera-se que o herói saia correndo, ou seja, a própria self nosso, a própria psique instintiva, a própria ideia de arquétipo é como se fosse assim, gente, o caminho é esse, a iniciação para o relacionamento amoroso é esse, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora. Espera-se que a morte o acompanhe de perto. Espera-se que o aprendiz diamante se enfie na sua choupana, ofegante e arquejante, com a esperança de estar são e salvo. E espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro. E espera-se que ele desemaranhe ela e assim por diante. Ou seja, então, é esse processo. Esse é o processo que a gente precisa viver, né? E aí ela fala assim,
Isso. Quando eu quero só os momentos agradáveis do relacionamento, o que eu faço? Eu tendo fugir da raia. Eu tendo fugir do relacionamento, né? Às vezes, o medo de enfrentar a morte, olha que interessante. Quando ele está na choupana, que aí a gente vai para o próxima fase. Quando ele está lá na choupana, ele não deixa de ter medo da mulher esqueleto quando ele vai desemaranhar ela. Ele tem medo, ele está com medo ainda. Só que ele topa o desafio, mesmo com medo. Agora, às vezes o medo, ele é tão apavorante para a gente que a gente foge e fica nos relacionamentos superficiais, né? E aí a gente vai para a terceira fase. Vamos lá, vamos rápido, porque tem, né? Terceira fase. Depois de não fugir mais, o que acontece? A gente está diante de algo misterioso que a gente não sabe o que é. É o momento, olha que coisa mais bonita isso, gente. É o momento do acolhimento da parte rejeitada. Ou seja, eu acolho aquela parte minha que eu quero jogá-la para fora. Eu estou diante dela e tento acolher e entender, né? Se for ao, estou na página 171. Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos e assustados, estaremos dispostos a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte. Estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Vou ler essa frase de novo. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. O oculto nesse desafio está um teste inteligente do self. Ou seja, se eu me disponho ao acolher esse lado não belo do outro, eu estou fazendo isso comigo mesmo, né? E o que não é belo? Ela fala pra gente, lá na página 172. Olha que bonito isso. O que não é belo? Nosso próprio anseio secreto de sermos amados é o não belo, felizes para sempre. Desamar e mal amar são o não belo. Nossa negligência na lealdade e na devoção não é belo. Nossa sensação de isolamento da alma é sem graça. Nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como nossas fantasias infantis, são o não belo. Além disso, a natureza da vida, morte e vida, que dá a luz, destrói, incuba e dá a luz novamente, é considerada também na nossa cultura como não belo. Então, a gente precisa acolher isso. O desemaranhar da mulher esqueleto é acolher isso. É falar, tá bom, eu tenho imperfeição, o outro tem imperfeição. É entender, é não se escandalizar mais, né? É aprender esse ciclo, aprender esses enfraquecimentos e também as forças, né? E aí ela traz a questão do corvo como o medo, né? Que é aquilo que a gente já falou. Então, o desemaranhar, ó, acho importante pontuar a nível de relacionamentos interpessoais, amorosos ou não, que isso não é um aval para que aceitemos que os outros usem exatamente, Lara, muito obrigada. Não é um aval para que aceitemos que os outros usem esse lado não belo deles contra nós, nos causando sofrimento. Isso é muito legal você falar, Lara, porque a gente vai falar disso mais para frente, que é a relação de vulnerabilidade. A gente está diante do outro e esse desemaranhar, ele não significa, vou descobrir o ponto fraco do outro para usar isso a meu favor. Não é isso que ela está falando que é o desemaranhar. O desemaranhar é eu aprender os ciclos, é a vontade de aprender, a persistência e a paciência. É um coração disposto a morrer e renascer repetidamente.
Eu não estou desemaranhando interesseiramente. Eu estou desemaranhando curiosamente. Eu estou diante de algo que me assusta e eu quero conhecer esse algo. Eu quero entrar nesse lugar e falar assim, peraí, qual que é o funcionamento desse mistério? E isso, se a gente for levar isso para o interno, significa que eu estou fazendo essa pergunta para mim mesma. Qual que é o funcionamento dessa coisa toda? Dos meus traumas de infância, né? Isso que a Lara está trazendo é muito sério, porque quem faz isso não está disposto a amar, não. Está disposto a ser o barba azul. Foge logo. Não é isso. O desemaranhar, gente, ela fala sobre o ato de desemaranhar. É uma coisa que é paciente, onde eu me debruço com compaixão diante do outro e eu acolho aquilo, né? É aprender a conhecer os ciclos. Olha que bonito. Como que a gente aprende a entender os ciclos de vida, morte e vida? Prestando atenção à voz interna que não é do ego. Então, não tem como, Lara, uma pessoa que quer desemaranhar, prestando atenção à voz interna, nos fazer mal quando desemaranha a gente, né? Por quê? Porque isso requer uma prática diária. Estou lá na página 175, né? Quando estivermos soltando essa natureza, desemaranhando, seria bom que cantássemos, e ele, por isso que eu falei do cantar, porque enquanto ele desemaranha, ele vai cantando uma canção. Qual que é a canção do desemaranhamento? Olha que bonito. Seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida. O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra. O que eu sei que precisa morrer, não, o que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual a vida que eu tenho medo de dar à luz? Se não for agora, é quando? São essas perguntas que colocam a gente no processo de desemaranhamento da mulher esqueleto. Então, é isso que a gente faz, ou com a gente mesmo, ou numa relação. E aí a gente vai para o sono da confiança, ou seja, a canção da consciência, ela fala da canção da consciência, é muito bonito, são essas perguntas. Quando eu estou diante de um desafio, um dilema no meu relacionamento, eu olho para ele e eu canto essas perguntas. O que vale mais a pena aqui? O que eu preciso deixar morrer para ter mais vida nessa relação? E o que eu preciso deixar morrer, gente, não é eu abrir mão de tudo para salvar a relação, não. É o que precisa morrer, que precisa viver, tem que continuar vivo, né? Então, agora, e é bonito isso, então a gente vai para o sono da confiança. O sono da confiança, ele é um descanso. Até agora, foi tudo ativo, foi uma participação plena. O cara foi lá pescar, o cara pescou, o cara fugiu, o cara desemaranhou, e agora que ele se permitiu desemaranhar, mulher esqueleto, ele repousa, a gente descansa. É a incubação da renovação. Essa fase é muito bonita, porque é aqui que começa a, a vida do amor verdadeiro. Até o momento, a gente fez todo um processo de tirar aquilo que não presta, a ilusão do felizes para sempre, entrar em contato com o que é do outro, topar entrar em contato, entender o que eu quero dessa relação, vale a pena, não vale, vou para frente, vou para trás, exponho, vou. Aí o homem dorme.
Quando o homem acordar, ele vai ser um novo homem e vai estar diante de uma nova mulher. Então, esse momento em que o homem dorme simboliza esse período em que as coisas estão incubadas para nascer. Isso é muito bonito, né? Então, agora ela fala isso, né? Eu preciso de dormir, e ela fala assim, o sono, ele tem essa ideia de, quando a gente acorda, a gente está diante do novo. É preciso, e ela chama da inocência alerta. A gente precisa retomar a inocência alerta, que é o quê? Se livrar daquilo que a gente defende e esperar que o Espírito nos encontre. Ou seja, eu livro do que eu estou defendendo, das minhas defesas, das minhas máscaras, eu me livro disso e me deixo ficar diante do Espírito. E aí é enxergar com nitidez qual que é o problema e corrigir ele. A gente aqui começa a confiar na natureza vida, morte e vida. A gente começa a falar assim, posso até não saber o que que é, o negócio tá, mas eu confio que daqui vai vir algo. E eu posso descansar para renascer nessa presença, que vai levar para um conhecimento mais profundo. E é um estágio superior de maturidade, né? E aí, gente, vem a lágrima, que é bonita demais. Essa parte da lágrima é uma das partes mais bonitas, né? Daqui para frente é tudo muito lindo. A lágrima é um momento em que a gente tem consciência da nossa ferida. Quando o homem chora no conto, é como se ele entendesse o que fez ele fugir do amor. Qual foi o grande trauma que aconteceu? Qual foi a grande carência da vida dele? Qual foi a dor que fez com que ele se defendesse, que fez com que ele buscasse o conto de fadas? E aí ele chora. Esse é um momento bonito, porque é um momento da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é essencial para que a gente tenha um amor verdadeiro. Porque nesse momento eu exponho, eu me exponho, eu exponho a minha ferida para o outro. Eu falo para ela, eu sou assim porque essas coisas aconteceram comigo e dói. Isso para o homem é uma coisa tão difícil, por quê? Porque a nossa sociedade, tende a abafar demais. O homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem não pode viver os traumas dele. Tem que ser forte, tem que aguentar. Então, um homem que chega nesse estágio de ter consciência da sua própria ferida e derramar uma lágrima, e aí a lágrima é o que aproxima. Por que é tão difícil a gente viver um relacionamento verdadeiro? Porque é difícil para os homens se vulnerabilizarem nesse nível de abrir espaço para a mulher chegar. E às vezes a gente também tem dificuldade de se vulnerabilizar, porque a gente já foi tão machucada nessa vida, a gente já se fudeu tanto em relacionamento, que a gente finge que a gente se vulnerabiliza, e é difícil, é difícil. Então, esse é um momento muito profundo. É um momento onde a gente está sem defesa e a gente expõe as nossas feridas. E olha que bonito, né? Nesse momento que a mulher esqueleto se aproxima e bebe da lágrima, ela compartilha esse sofrimento, ela fala, nossa, tá bom, entendi, te aceito, que barra, sinto muito. E isso, gente, a mulher esqueleto do homem também pode fazer com a gente, não é só a gente tem que fazer com o homem, não. Que às vezes a gente fala assim, nossa, Camila, a gente tem que fazer tudo nessa vida
talvez a gente precise fazer mais, porque o homem ele tem muito mais barreiras, né? Por causa dessa realidade nossa. Mas um homem também pode fazer isso pela gente, né? E é nesse momento em que ela se aproxima para beber a lágrima que ela fala: tá bom. É o momento que a gente vai para o próximo passo, que é o coração como tambor e canto para criar a vida. Que ela pega o coração dele na mão. Ou seja, ele abre o coração. Gente, quem não leu esse capítulo, lê só essa parte, porque ela é de uma poesia, ela é de uma beleza infinita. Essa parte da lágrima até o final do capítulo é maravilhosa, porque, no fim das contas, essa foi a sensação que eu tive. Depois vocês comentam comigo, se vocês puderem. Para mim, é como se fosse assim, a lágrima, a vulnerabilidade, ela, no fim das contas, é tudo aquilo que a gente deseja. A gente deseja ter a confiança de se vulnerabilizar diante do outro e não ser ferida por ele novamente, ser acolhida, que é um pouco, acho que é aquilo que a Lara estava falando. O nosso desejo profundo é que a gente fique sem defesas diante de uma pessoa e essa pessoa cuide disso. Não é que cuide das nossas feridas, cuide dessa abertura, desse despojamento das defesas, que olhe para isso e fale assim: putz, que valor que tem aqui nisso que está acontecendo agora. Como isso é importante. E não é só a gente, mulher, que quer isso, o homem também. Nesse momento do livro, eu me solidarizei com os homens. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com meu irmão sobre essa questão do machismo e tudo, e ele começou a me contar como que foi sofrido o machismo para ele, como é sofrido para o homem o machismo, como é sofrido ter que abrir mão. E ela fala isso, quando ele bebe a lágrima, quando ela bebe a lágrima, ela oferece para ele essa natureza de criação. Ela dá para ele a possibilidade, ela pega o coração, é o tambor do coração do homem e o cantar da mulher que gera a carne nova, que gera um ser humano novo, né? Então, o que possibilita a novidade é quando o homem entende a natureza criadora da mulher. E não é, gente, um entendimento, ele acessa essa energia criativa que está dentro dele. E ele consegue dar vida às coisas. É assim dentro da gente, com a gente mesma, e é assim nos relacionamentos. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é, sim, ideal de vida. Né? Quando ela pega o coração na mão, significa que o homem, ele já eliminou as defesas, ele entregou para ela todo o material necessário que ela precisa para criar a vida nova. Os dois juntos estão criando uma vida nova. Isso é maravilhoso. Aqui começa o ciclo de vida de uma relação mais madura. Porque os dois estão construindo juntos uma mulher e um homem novos, a partir desse lugar de vulnerabilidade. A gente tenta se fazer de forte, mas no fundo, o que a gente quer mesmo é que a nossa fragilidade não escandalize o outro. Que a gente possa ser livre para ser vulnerável e ser acolhida pelo outro. E se isso acontece, quando isso acontece, uma vida nova de relacionamento acontece. Seja em qual nível for, com qualquer relacionamento interpessoal que exista. E aí a gente vai criando uma mulher nova, e vai criando um homem novo, né? Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil.
ele é investido de poderes femininos num meio masculino. É isso que está faltando no nosso mundo. Quando a gente fala, né, assim, quando as pessoas falam do feminismo, eu posso estar completamente errado, eu posso até não ser feminista, mas o que que eu vejo quando eu penso no feminismo e toda essa questão da mulher ferida e do homem ferido? É que no fim das contas está todo mundo ferido e está todo mundo buscando a mesma coisa. Mas é tão profundo, é tão difícil olhar para essa natureza assustadora, é tão difícil despojar das defesas, é tão difícil reconhecer as feridas do outro, sem, sem poder, ao mesmo tempo, abrir mão das nossas feridas, porque às vezes o outro, na ferida dele, pede para a gente abrir mão das nossas feridas, e isso não está certo, né? É tão difícil isso, que estão os dois, tanto o homem quanto a mulher, batendo a cabeça na parede e tentando felizes para sempre. Está todo mundo dolorido, né? Está todo mundo assim. Por isso que a mulher esqueleto é tão bonita, né? Porque ela traz a possibilidade da gente entrar em contato com a nossa verdade, vulnerável e bonita, onde a gente expõe nossas feridas. Gente, é tão bonito isso. Eu não sei se eu estou tentando, se eu estou conseguindo levar para vocês o que que eu captei. Porque essa coisa da relação vulnerável, ela é tão profunda, ela gera tanta criação, né? Ela fala que, ela fala, quer ver? É uma ocasião profunda quando a gente cria uma coisa de valor dentro de uma relação assim. É um outro nível de realização, né? E eu acho que é isso que a gente busca nos relacionamentos. Por isso que o relacionamento amoroso, ele é um tópico central na nossa vida, que ele diz respeito à possibilidade que a gente tem de ser verdadeiro diante de uma outra pessoa sem sofrer, da gente mostrar nossas feridas, as nossas dores, as nossas feiuras, sem sofrer, sendo acolhido, sendo amado. Isso é que é o amor, né? Olha como isso é difícil, né? Assim, e como é possível ao mesmo tempo, né? Como isso traz para a gente um alento também, porque se isso é construído, é possível. Não é uma coisa assim, a gente ganhou na sorte grande que arrumou um príncipe encantado. Não é isso, não é conto de fadas. É uma relação construída, onde eu me empenho em olhar para o outro de um outro lugar. Seria tão bom se esse encontro estivesse cheio de homem aí para ver essas coisas, né? Eu acho. Porque os homens, eles também anseiam por isso, eles só fingem que não, né? Porque eles aprenderam a fingir que não. Mas se a gente chegar perto deles, eles também estão bem fragilizados, eles também estão esperando que a mulher esqueleto cante, para que eles ganhem vida de novo, né? E aí vem a última parte, que é a última fase, que é a dança do corpo e da alma, né? Que é a transformação, tanto do pescador quanto da mulher esqueleto, que está lá na página 190. Então, ela fala, a transformação do pescador é assim. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu, estou pescando e cuidando da minha vida. Depois ele passa a ser o caçador assustado em fuga. O quê? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você, no fundo? Qual é a sua estrutura? Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você, vou me permitir expor a minha inocência. Com isso, suas lágrimas de sentimento profundo é revelado e alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. E aí o seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Pronto, tome o meu coração e conquiste a vida na minha vida. E assim o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar.
Então, gente, quando a gente está num relacionamento, se a gente não percebe um mínimo movimento da outra pessoa dentro dessas fases, cai fora. Porque ele está buscando felizes para sempre. Ah, Camila, meu relacionamento é tão difícil, a gente vive brigando, ele vai embora, ele volta. Talvez aí tenha mais possibilidade da construção de um amor verdadeiro do que um felizes para sempre. Mas é importante lembrar que quando a gente está em contato com a nossa natureza, vida, morte e vida, a gente sabe quando não vale a pena, quando não dá mais para insistir, quando a gente joga fora. E isso, gente, quando o homem percebe a ferida dele e a gente percebe a nossa ferida, aí que a gente tem possibilidade de mudança. Isso é importante também. Porque pode ser assim, por exemplo, o homem é super machista. Isso acontece muito no consultório também. Uma das coisas mais bonitas que eu acho quando eu estou atendendo um homem é quando ele se dá conta do nível de machismo que ele tem. Não sei se quem está aí que é psicólogo já viveu essa experiência. Eu vivi algumas vezes e é muito bonito quando o cara está disposto a olhar para isso com compaixão, acolhendo, né? Porque é uma ferida, e geralmente são homens progressistas que se dizem feministas. Quando ele se depara com esse machismo, isso fere, e é nesse momento que ele pode ter a possibilidade de ser menos machista. Então, a mudança ela pode ocorrer quando a gente tem consciência da nossa ferida, né? Esses homens que eu atendi que entenderam e se deixaram doer pela ferida do machismo, foram homens que se tornaram homens melhores para outras mulheres, que ficaram mais atentos a esse machismo estruturado que eles carregam. Então, Camila, não é possível, se o homem tem contato com a ferida dele, é consciente, sente a dor, ali está a semente da mudança. E ali um amor maior, mais profundo é verdadeiro. Para entender, esse processo todo que a gente falou aqui, minha gente, ele acontece em ciclos durante todo o relacionamento amoroso, seja com quem for. Então, na hora que começa a acontecer a dança do corpo e da alma, vocês podem ter certeza que em algum momento vai ter de novo a fuga da mulher esqueleto. Vai ter algum outro momento em que a gente vai se assustar com a realidade do outro, a gente vai fugir e a gente vai reconstruir isso. É isso que está falando dos ciclos. É um processo circular de morte, renascimento, morte, renascimento, morte, renascimento para sempre. Se os dois estão dispostos a viver isso, mesmo aos trancos e barrancos no começo, eles vão construindo aos poucos uma relação duradoura até quando der, seja a morte ou não. Porque tem relacionamento que acaba sem ser na morte, e acaba assim, ok, foi o fim aqui, valeu, obrigado, deu certo, vou seguir meu caminho, você segue o seu. Tem relacionamentos que não acabam assim, e tem relacionamentos que acabam com a morte de um dos dois, né? Mas até o final desse processo vão ter vários ciclos de fuga e desemaranhamento, e dormir, e lágrima que chora, e canção que canta, e dança que dança. É isso. A Sônia até deu um suspiro assim, ai meu Deus, precisa de muita coragem. Mas a gente entende que tem uma pessoa disposta a fazer isso com a gente, isso se torna uma dança mesmo, uma dança bonita e gostosa, uma dança que vale a pena ser vivida, né? Vale a pena. E aí, a gente cada vez mais vai aprofundando a nossa maturidade.
na relação com a gente mesmo, porque sempre aquilo, todas essas fases aí, gente, se a gente vê isso no relacionamento, a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, tem sempre um aprofundamento de quem a gente é e um aprofundamento de quem que o outro é. E isso é uma profundidade que não tem fim, porque sempre a gente vai cavar mais. E é aqui que está, na lágrima, quando a gente se torna vulnerável, a gente está convidando o divino a entrar, a gente está chamando a sacralidade do relacionamento, a gente está chamando a centelha divina, como se fosse assim, traz alguma coisa nova para cá. Então, a gente espiritualiza o nosso relacionamento. Isso não significa, que a gente vai buscar uma religião, não. É como se fosse assim, a gente está levando o nosso relacionamento para um outro nível, um nível mais profundo, e cada vez mais profundo. E cada vez mais a gente se descobre, cada vez mais a gente se torna vulnerável, e cada vez mais a gente descansa nessa dança, né? Então é isso, mulher esqueleto. Como vocês estão aí vivendo, sobrevivendo, vocês não aguentaram. O que estava reverberando aí em vocês? Vocês querem compartilhar? Alguém quer compartilhar? Mandar alguma pergunta? Pode mandar pelo chat, se não quiser falar. Eu não sei se vocês conseguem perceber a beleza disso. Para mim, isso é lindo. Eu passei o fim de semana comovida aqui em casa, chorando horror. Mas, gente, isso é bonito. Por que que a gente não ensina isso para as crianças, sabe? Assim, é aquilo que acho que foi a Miriam que falou, tem que abolir esse esconde de fada e ensinar umas coisas que presta, né? Porque isso é muito mais humano. Primeiro isso, né? Muito mais humano. Oi, Rosa, fala. Eu acho, né, até anotei aqui durante minha leitura, essa questão mesmo, assim, né, o que deveria morrer hoje? Mas o que deveria viver também, né? Sim. Acho que isso é bacana. Eu fui anotando aqui, dentro da minha percepção, né? Por exemplo, hoje, é uma preocupação, deveria morrer hoje, e para viver, né? O amor, a coragem, a paz. Então, assim, achei interessante essas duas palavras, né? Porque sempre um vem com o outro. Então, quando eu estou tentando achar aqui a canção da consciência, que ela fala, né, das coisas que precisam morrer e das coisas que tem que viver. E a primeira pergunta que ela fala é assim: ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? Está na página 175. Então, o que precisa morrer sempre está atrelado com o que precisa viver, né? É aquela coisa das irmãs gêmeas lá do conto do Manauê. Uma não é descoisada da outra, ela não sai da outra. A morte, ela sempre carrega a vida no ventre, e a vida sempre carrega a morte no ventre. Então, o que eu... Deixa eu ver. Eu tento passar para todas as mulheres que eu tenho contato essa verdade que eu descobri, infelizmente, depois de ter sofrido muito. A gente precisa sofrer muito, né? Eu fiquei pensando da mulher esqueleto, desculpa, cortei, mas vocês entenderam essa coisa da vida e da morte juntas, né? Eu fiquei pensando que a mulher esqueleto também pode ser uma parte nossa, aquela parte que é rejeitada, né? Que é jogada do abismo, que fere, é ferida, é uma mulher ferida, né? Nós fomos muito feridas. Gente, a gente é ferida desde... pois é, Laura. A gente é ferida desde quando a gente é criança. Tanto a gente quanto o homem. Né? Cada um dentro da sua... seu inconsciente coletivo lá dos aprendizados das coisas, né? Então, isso é muito importante. Jogada pelo pai, homem, tem isso, né? A gente é muito ferida, né? E aí a gente fica nesse lugar de não quero mais sofrer, né? Durante esse período que eu estava lendo o capítulo, uma amiga minha estava lendo junto, né?
E ela falou isso para mim, ela falou assim, eu sofri muito na vida, sofri demais com os homens, eu não quero mais isso. Só que ela não consegue sustentar esse argumento, né? E aí eu virei para ela e falei assim, olha, no dia que o desejo de construir uma coisa com alguém for maior do que o sofrimento que você já viveu, você vai optar por construir, né? Isso também faz parte da nossa coragem de construir uma coisa maior, né? Se eu tenho o desejo, eu ainda dou chance, né? Se o meu coração está fechado, nem se a mulher esqueleto, né, dormir no meu colo, né, assim. Por quê? E isso também não é um grande problema, gente, isso é a nossa vida, né. Se eu faço o caminho do Manauê, que é o do autoconhecimento, eu vou entendendo as minhas dores, eu vou pouco a pouco me disponibilizando para viver um relacionamento de novo. Mais atenta à natureza vida, morte e vida, mais atenta aos sinais de que vale a pena ou não vale a pena, que o homem é um barba azul ou ele é um pescador desavisado. O barba azul, ele é um cara sacana, é aquilo que a Lara falou, do cara que usa para conseguir subjugar a mulher, né? Enquanto que o pescador desavisado é o cara que está buscando a mesma coisa que eu, só que ele tem medo, ele está ferido e ele tem medo, igual a mim, né? Então, acho que tem essas coisas todas, né? Isso é muito, no fim das contas, é muito bonito, que é muito mais humano, né? Assim, às vezes eu penso que o ser feliz para sempre é uma coisa que, tipo, não, fudeu, eu não tenho capacidade de viver isso. Não é do meu merecimento, eu não sou a Ana, sou a Elsa, né? Não, a Elsa não tem relacionamento, né? Eu não sou a Ana, não sou a Cinderela, eu tenho que ser a Cinderela, então. Eu tenho que eliminar uma parte minha para conseguir um feliz para sempre. Então, esse processo ele é mais humano. Por quê? Porque tudo em mim é incluído. Tudo é incluído. A minha vulnerabilidade, a minha ferida, a minha dor, a minha vida, a minha força, a minha disponibilidade, a minha vida e a minha morte, elas estão incluídas nisso. E isso gera vida, e isso gera morte, que gera vida, que gera morte, que gera vida, que é o ciclo da vida. É a vida construída de uma relação onde eu me descubro e eu me amo cada vez mais, porque aí a gente começa a entender que tem a questão do auto-amor nesse lugar. E no auto-amor eu sou muito mais sábia para saber quando um homem se aproxima de mim para ser o barba azul e quando um homem se aproxima de mim como pescador desavisado. E eu sei o que fazer quando o pescador desavisado está por perto. Eu sei como tratar ele. Eu não vou ficar cheia de ilusões. Eu vou levar. E se ele realmente estiver disposto, ele vai fazer o caminho comigo. Mesmo aos trancos e barrancos, mesmo indo e voltando várias vezes, né? Isso é importante. O meu auto-amor gera amor também, e ele é importante também, né, nesse processo. Isso é muito bonito, muito verdadeiro, né? Mais contribuições? Gente, tem uma coisa que eu acabei não falando daqui mas eu vou, depois, enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Ó, então tá. Então, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Eu amei esse capítulo, para mim é um dos capítulos mais bonitos do livro e mais misterioso, assim. E eu acho que se eu ler ele mais 10 vezes, eu vou descobrir coisas novas em cada vez que eu ler, assim, porque ele é muito profundo, né? Tem uma parte, essa parte do vida, morte e vida, que ele fala que a mulher carrega isso no corpo, através do ciclo lunar, que é o ciclo menstrual.
Por que que a gente simboliza, às vezes, essa mulher que pega a lágrima, que bebe a lágrima, porque a gente carrega isso no nosso corpo. Todos os meses a gente tem a experiência vívida disso, mesmo quem não menstrua mais ou não menstrua de alguma forma. Isso é um mistério muito grande, isso é importante também, da gente conhecer melhor, porque isso é uma forma da gente se conectar com a mulher esqueleto em nós. Perceber como que a coisa acontece no nosso corpo ajuda a gente a entender o funcionamento dessa natureza, né? Por que que eu lembrei isso agora? Porque eu tenho alguns recados. Nosso próximo encontro vai ser o capítulo 6, que a gente vai falar do conto do Patinho Feio, olha que maravilha. E é um conto que fala sobre rejeição, pertencimento, e nesse conto a gente fala, eu tinha visto uma interpretação sobre a parte achei um peixão, mas precisa ter laço para sustentar o que está por vir, para manter o relacionamento. É isso. Sim, no fim das contas, ele achou mesmo um peixão, né? Só que não é do jeito que ele imaginava. Se ele for até o final, ele vai descobrir que realmente foi a melhor coisa que ele poderia ter achado. Por isso que é o tesouro, né? O tesouro é esse mesmo. Não é o peixão que ele esperava, mas é um grande, né? E o Patinho Feio, ele fala sobre rejeição, pertencimento e a relação com a mãe. Então, a gente vai introduzir no nosso percurso a relação com a mãe, que é outro suspiro grande, que nem a Sônia deu, né? Eu queria ver com vocês, porque a gente sempre marca o nosso encontro na primeira segunda-feira do mês. E a próxima primeira segunda-feira do mês é dia 1º de janeiro. Ou seja, feriado, ressaca de Réveillon e tal. E aí eu queria ver com vocês se a gente permanece nesse. Eu vou fazer uma enquete lá no grupo, mas eu acho que vai valer mais a pena a gente pular para o dia 8 de janeiro, né? E eu falei com vocês no grupo que a gente vai ter algumas novidades. A partir desse mês, lá na minha página, no meu perfil no Instagram, eu vou colocar conteúdo relacionado ao capítulo que a gente vai ler do Patinho Feio. Então, vai ter frase, vai ter indicação de livro, vai ter conteúdo mesmo sobre o capítulo do livro, alguns vídeos que eu vou falar um pouquinho, vídeos super curtinhos, só para enriquecer esse processo. Então, quem quiser acompanhar pelo meu perfil lá no Instagram, eu vou colocar aqui no chat qual que é, mas o perfil lá é o @ser em movimento terapia. Estou colocando aqui no chat. Isso. E aí a gente vai ter esse conteúdo, né, lá, que vai começar agora, mas a partir desse mês, a gente sempre vai ter isso no meu perfil lá. Eu sempre vou alimentar lá com coisas que a gente vai estar estudando do capítulo que a gente vai falar, né? E as outras duas, esse mesmo, rosa, esse do negocinho aí, bonitinho. Eu vou mostrar que o símbolo é esse aqui, ó, gente. Tá vendo? Essa é a minha logo. Então, é esse símbolozinho que tem lá na foto do perfil. E também tem o meu perfil de psicóloga, psicoterapeuta. Quem tiver interesse também de entrar e conhecer a página é @Camila, peraí, @Camila Caniello, sim, também tem conteúdo bem legal lá, né? Credo, não sei o que é isso não. Eu coloquei idioma aqui, nem sei como é que tira isso, achei. E as outras novidades são o seguinte: em janeiro vão ter 2 eventos, um para o pessoal daqui de Belo Horizonte, quem tiver interessado, e o outro para todo mundo, que vai ser um evento virtual.
Eu vou falar do virtual, porque a maioria das pessoas está espalhadas aí pelo Brasil, que vai ser um evento para a gente falar da natureza, vida, morte e vida no nosso corpo, que é o entendimento dos ciclos lunares na nossa vida. Então, a gente vai ter um encontro, ele vai ser um pouco mais longo do que esses encontros que a gente está tendo, e a gente vai conversar, vai ser um encontro prático, eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos, para vocês entrarem em contato com essa natureza, vida, morte e vida do nosso corpo, que é o ciclo lunar, que é o ciclo menstrual. Ah, Camila, mas eu já passei da menopausa, não tem problema. O ciclo lunar, ele influencia energeticamente a mulher, mesmo quando ela não está menstruando mais. Então, se você tiver interesse, vai ser em janeiro. Depois eu vou colocar tudo isso no grupo, tá? Dia 22 de janeiro. A gente vai falar sobre isso. E aí eu vou colocar todas as informações, inscrições, mesmo usando o anticoncepcional, Lara. Sim. Mesmo usando. Sim, influencia. Aí vocês vão entender também por quê. E no dia 13 de janeiro, a gente vai fazer um encontro presencial aqui em Belo Horizonte. Não tem local ainda definido, que eu ainda estou organizando o local, que vai ser um encontro Renascer em 2024, onde a gente vai trabalhar essa natureza, vida, morte e vida, num processo de preparação para o ano de 2024. Então, a gente vai se reunir e fazer um encontro para criar esse processo de o que eu deixo morrer para viver em 2024, né? Vai ser um encontro presencial que a gente vai fazer aqui em Belo Horizonte. Eu ainda não consegui fechar o local, mas eu vou dando notícias para vocês lá no grupo nosso de WhatsApp, tá? Então, são essas duas novidades de eventos, que vai ser no dia 13 de janeiro, esse encontro presencial. O encontro virtual vai ser no dia 22, e aí eu vou dando mais notícias de como que vai ser, inscrições, essas coisas todas. Tá bom? Enquanto isso, a gente vai continuar fazendo lá a movimentação no grupo, eu vou mandar a leitura do Patinho Feio, do conto do Patinho Feio, a gente vai continuar fazendo os movimentos. Agora, a gente vai usar mais o canal do YouTube, porque as coisas que eu vou fazer, elas vão ser através do YouTube, para a gente movimentar lá o canal. Então, eu peço vocês a ajuda, divulguem o canal do YouTube, mande para suas amigas, divulgue lá o perfil do Ser em Movimento, porque a gente vai ter também outras coisas que vão ser oferecidas lá nesses perfis, no YouTube e tudo mais. Tá bom? Muito bem, eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Foi um encontro muito bonito, não sei se vocês sentiram isso. Não sei como é que vocês estão aí. Depois, como a gente já passou muito do horário, mandem mensagens lá no grupo contando como que foi a experiência do encontro. E, pois é, Vilma, compartilha com a gente lá as reflexões para a gente conversar um pouquinho. Acho que ainda essa semana dá tempo da gente falar um pouquinho, já que a gente estendeu o capítulo para uma semana seguinte, para a gente ainda falar um pouquinho desse capítulo que está reverberando na gente. Né? Comenta lá como é que vocês estão sentindo, se tem dúvida, se foi doloroso, se não foi, não entendi nada, acho tudo isso uma balela, que a gente vai conversando essa semana lá no grupo. Tá? E aí eu ainda vou mandando também as outras coisas, porque o próximo encontro vai ser tão profundo quanto esse. A gente está só descendo, vocês estão vendo, né? Que a gente está, ó, cada vez cavando mais, né? Muito obrigada para todos vocês, espero que vocês tenham uma boa semana, uma boa noite, e muito obrigada, tchauzinho. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Obrigada, Lara. Obrigada, Mary Jane. Obrigada, Vilma. Boa noite para vocês. Ai, que bom que vocês gostaram. Oh, agora que eu estou vendo a Sabrina. Ai, eu amo esses corações. Boa noite. Obrigada, gente. Foi ótimo também. Gostei demais.
Boa noite. Tchau, gente. Ei, Lara, agora que eu te vi. Ai, que bom, Miriam, que bom que você gostou. Também gostei muito.